Vamos lá falar de um anime que de fato surpreendeu. Eu não esperava e eu nem botava fé que Sono Bisque Doll ia ser um baita de um anime. Porque da sua primeira temporada, ela foi uma temporada interessante, né? Pra falar sobre temas de cosplay, fazer a Marin ser a waifu suprema da época dela. Ele teve algumas valências, né? Ele teve algumas qualidades. Só que veio essa segunda temporada, eu falei, que isso, cara? Que fizeram com esse negócio? Porque mudou da água pro vinho. Sono Bisque Doll virou um canhão pra matar passarinho. Porque essa segunda temporada trocou. Eu não sei, trocou a Steph. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas. Não necessariamente, mas entrou uns grandes nomes de peso e aumentou o orçamento. Mas a staff central se manteve. Manteve, né? O que mudou, eu acho que foi a perspectiva geral pra fazer Sono Bisque Doll. Porque ele mudou um pouco da estética, character design, mudou o visual de Sono Bisque Doll como um todo pra ser um visual mais limpo, porém expressivo. A primeira temporada ele tinha... Parece que o anime era feito em entrancing, né? Tudo era com muitos detalhes de luz, sombreamentos. Eles tentavam fazer microexpressões com... tentava emular muito essa ideia do hiperrealismo. Aqui não. Aqui tem, porém não a todo momento, e ele se permite ser muito mais criativo para fazer montagens de cena que não necessariamente precisam ser hiperrealistas, ou utilize outras ideias de condução de cena, né? Porque o primeiro, ele não tinha tanta essa valência, sabe? Ele era muito mais a ideia de hiperrealismo, esse é o botão e a gente aperta nele. Aqui, cara, o que eles fazem com drama, com comédia, com romance, com slice of life, ou até mesmo terror, porque sim, tem montagem de cena utilizando esse espectro, é coisa de maluco, cara. É coisa de maluco. Eles pegaram a base do texto de Sono Bisque Doll, que nunca foi necessariamente ruim. Eu acho que o texto da primeira temporada tinha, sim, coisas a serem melhoradas, mas quem carregava o anime nas costas, com certeza, era a produção. E nessa segunda temporada parece que eles pegaram todas as coisas boas de Sono Bisque Doll, elevaram a enésima potência, tiraram as gorduras em questão e fizeram um milagre. Porque todos os problemas da primeira temporada, de sexualização desnecessária, de fazer às vezes a Marin ser só uma bonecona, de fazer umas expressões meio esquisitas com o personagem quando ele precisava ser hiper reativo a uma situação, ou até mesmo Code Geass, né? O Code Geass da primeira temporada é problemático. Aqui não, cara, eles tiraram tudo isso, eles deram um tom muito mais suave toda vez que precisava fazer, até em primeiro plano, mostrar curvas de personagem, mostrar a personagem trocando de roupa, mostrar a importância dela estar se vestindo e fazer isso com suavidade, com naturalidade, sem opa, mulher pelada em tela, Nada disso aconteceu na segunda temporada, cara. E dando até outros aspectos, até conectando bem ao tema em questão que tá rodando naquele arco, ou na situação em si. Por exemplo, a Marin fazendo o cosplay de um cara que era de uma novel. Era uma novel, né? O cara que ela fazia lá, que era anime também, ela se baseou na novel. Cara, o quanto detalhe que eles tinham em primeiro plano pra fazer a montagem da Marin, ou como aquilo era expressivo e mostrava até a dedicação dela em fazer aquele personagem, ou como ela até se inspirou muito no Gojo pra fazer um personagem masculino, mostrou muito mais ela sendo muito mais valente as habilidades dela. Porque na primeira temporada, bem, eu preciso fazer uma personagem gostosa. A personagem é gostosa, eu vou ser gostosa. Aqui não. Você tem muito mais detalhes em fazer uma personagem quando a Marin está, de fato, atuando no que ela precisa. Ou até mesmo evoluindo narrativamente nos aspectos profissionais da Marin. Aqui, a narrativa como um todo, ela tridimensionaliza muito mais a própria Marin. O próprio contexto de vida dela. As próprias relações que ela tem
principalmente com o Gojo. Então, tudo que tinha interessante na primeira temporada e todo o setup que já foi construído, aqui ele foi e construiu um baita arranha-céu e fizeram assim uma temporada que, cara, é atípica, é assombrosa, é assustador o que eles fizeram aqui. É muito difícil você ver um anime que é até bom na primeira temporada, né, tem as suas qualidades, e na segunda temporada, tipo, virar uma obra-prima. Eu não lembro de outro anime que fez isso. Acho que na questão da sequência de Sono Bisque Doll, é muito curiosa, porque vendo aqui o nome Steph por Steph em cada episódio, é uma temporada que a gente percebe que o trabalho do diretor, né, deixa eu ver o nome aqui, lembrar do rapaz, do Kensuke Shinohara, foi muito menor do que na primeira temporada, né? Porque o que ele fez em relação à participação na primeira era outra questão, né? Você via pela própria forma de como ele estabelecia os tecidos, ele trabalhava as sequências e tudo mais, era muito única dele, né? Você logo já percebe que a cena é feita por ele. Eu acho que um dos únicos episódios que ele realmente teve envolvimento com o storyboard foi o episódio da apresentação da Marin, né? Que quando ela se apresenta lá como em crossdressing, né? Que ela se veste de personagem masculino. E é uma sequência muito interessante. E eu gosto da forma de como, querendo ou não, eles deram uma freada na questão estética da série e melhoraram o que tinha com relação ao mangá, que é a questão da expressividade. Eu acho que a primeira temporada de Sono Bisque Doll, assim como o Thunder disse, é uma temporada que tenta ser muito real às vezes e se perde na expressividade. Eu acho que na questão de Sono Bisque Doll, que é um quadrinho muito quadrinizado para essa forma, né? Uma coisa mais solta, mais leve, tanto para conectar com as caras e bocas da Marin e tudo mais. Então, cara, eu gostei dessa ideia de tentar deixar o anime mais leve, tirar esse reboco da frente dele e botar de maneira mais sutil algumas questões e mais sutil acho que tudo, né? Isso também se conecta com o ponto de desenvolvimento desses personagens, né? A produção de Sono Bisque Doll, apesar de ser muito fora da curva, ela também conecta um pouco sobre um amadurecimento dos personagens, né? Porque o Akana Gojo, que é o protagonista, ele aos poucos vai entendendo que a Marin não é uma alienígena, que mulheres bonitas são pessoas, e que ele para de olhar ela dessa forma tão afastada e tão sexualizada como no início da série. Então, eu gosto como o Sono Bisque Doll ele trata esse amadurecimento da visão dele, sabe? E é até curioso, porque as sequências de aberturas, elas brincam com isso, né? Na primeira temporada, a Marin era vendida como tipo um sex symbol na abertura, e agora na segunda temporada ela é colocada como o ponto de vista da história. Ela começa a olhar o Gojo, ela começa a sentir coisas pelo Gojo e começa a se tornar uma coisa muito próxima. É um casal muito próximo. E pra mim isso é uma valência muito interessante do mangá, que foi muito bem passada pro anime. Eu acho que o anime ele é uma adaptação que melhora o original nessa segunda temporada, porque ele consegue te apresentar tudo de uma maneira menos cansativa e de uma maneira mais didática, que é muito por conta da inventividade das pessoas que trabalharam encabeçando alguns episódios, né? Tu tem, por exemplo, o episódio 17, que é o meu episódio favorito, que é o episódio que o Gojo tá fazendo a roupa da Marin, que é um episódio que se reinventa o tempo todo. Você tem sequências envolvendo stop motion, você tem sequências com quadros do mangá, você tem sequências com um estilo totalmente diferente, às vezes mais estilizado, com proporções muito esquisitas, com traços um pouco mais próximos da primeira temporada, mas num plano que eu acho que funciona, né? Que é apresentar o tecido, quanto que aquele tecido é diferente. Então, cara, todos esses pequenos detalhes de Sono Bisque Doll traz uma vivacidade pra história, né? Traz uma vida pra isso, pra essa história que realmente te comove. E cada vez mais você quer se conectar com essas figuras. Um episódio também que eu adoro, cara, que é o episódio 19, né? Que foi dirigido pelo Yusuke Yamamoto, que é um diretor que ele conseguiu trazer a dinâmica do casal
num exemplo perfeito do que é essa temporada. Acho que o episódio 19 ele resume perfeitamente o que se tornou Sonobisque Doll. Tanto que eu lembro que nas nossas assistidas de Sonobisque em live, a gente percebeu que era um episódio que ele não tinha muito de texto. Tipo assim, o texto dele era: o Gojo e a Marin saem para tirar fotos. E a forma de como o diretor apresentou essa sequência, esse ensaio deles, é excepcional. E mostra perfeitamente o como que a dinâmica de personagens se conecta nessa história. Isso é muito bom e é um avanço drástico à sua primeira temporada. Que a produção não colaborava em mostrar a dinâmica de personagem, ou quando colaborava era pra mostrar uma visão distante desses personagens e que talvez não fosse a melhor forma de apresentá-los. O próprio episódio 2 eu acho que é uma prova disso, né? A forma de como ele apresenta a vergonha da Marinha ali ao mesmo tempo que ele tá querendo apresentar o pouco do estresse e da ansiedade do Gojo, não combina. Parece que fica um desconectado, você não consegue gostar muito da Marin, ao mesmo tempo que você só acha muito irritante o Gojo. E fica muito esquisito essa dinâmica, você não entende mais ou menos os arquétipos que são trabalhados de início dos personagens. E aqui você tem apresentado perfeitamente o momento de transição deles, e pra mim esse é um ponto muito curioso, que se conecta com a questão temática também, né? Eu acho que essa questão temática que Sonobisque Doll é muito interessante e que bom, cara, que a segunda temporada não desperdiçou isso. Porque, de verdade, Sonobisque Doll era um dos raros animes que conseguiam trazer uma visão sobre ser otaku de uma forma muito interessante. Tal como o Otakoi faz, tal como algumas outras obras que trabalham essa questão da dinâmica de ser otaku e do dia a dia otaku como uma pessoa comum fazem. Que é você humanizar essas figuras, sabe? A Marin não tinha muito espaço pra ser humanizada, ela não tinha muito espaço pra ser colocada como uma figura pra você entender as camadas, porque ela é uma personagem muito complexa. Obviamente, esse tipo de obra, todas as obras de Gyaro, né, querendo ou não, e todas essas obras de Hong Kong, né, que são comédias românticas e tudo mais, elas têm como sua característica pela garota principal ser a personagem mais bem desenvolvida da história. É uma característica histórica e que faz muito sentido. Em alguns animes isso é até ruim, porque às vezes ela é tão bem desenvolvida, às vezes ela tem tanto foco do autor, que a história fica uma história esquisita. Né, Hokkaido? Enfim, pega a protagonista e coloca ela em foco, entre outras maneiras, que estragam a história, ou deixam a história muito esquisita. O Sonobisque não faz isso. Ele consegue te apresentar a Marin como uma Gyaro. Algumas pessoas nem consideram ela uma Gyaro, mas ela é, né? Uma Gyaro de uma forma muito interessante. Ela realmente consegue te conectar à forma de como ela lida com responsabilidade com a escola, como ela lida com responsabilidade com o emprego dela, como ela lida com responsabilidade com o hobby. Sabe? Você entende essa figura como uma figura totalmente tridimensional. Você realmente consegue entender todas as facetas da Marin nessa temporada. E eu gosto dessa temporada porque, além dela trazer esse lado da Marin, que já era um ponto explorado na primeira temporada, só que eu acho que a maneira de como foi explorado e os personagens que estavam em volta para destacar esses pontos da Marin não eram os melhores, né? Tanto que tem algumas apresentações aqui que praticamente recontam coisas que já foram contadas pra gente da primeira temporada. Só que a forma de como recontam são bem boas, assim. Eu acho que conseguem concatenar perfeitamente o cenário, os personagens e também os problemas desses personagens. Um bom exemplo desse é o garoto que faz crossdressing, né? Que é uma boa apresentação pra Marin sobre o que é crossdressing, que ela vai fazer, né? Só que ao inverso, né? De fazer um garoto fazendo uma garota, vai ser uma garota fazendo um garoto. Apresenta todas as mazelas, todos os pontos e aproveita, por que não, pra explorar essas esquinas, né? Explorar esses lugares que poderiam ser desenvolvidos melhor numa narrativa que poderia ser da própria história. Tipo, podia ser a história protagonizada pelo o garoto que faz crossdressing, gosta pra caralho e sofreu preconceito por isso. Só que isso é mostrado de uma forma tão sutil e tão interessante que não desvia totalmente
da conexão da história, né? Dessa temática de falar que todo mundo é livre pra gostar do que quiser. E que você não é um alienígena se você tem gostos excêntricos, querendo ou não, né? Contanto que não firam nenhuma questão penal, obviamente. Então, cara, eu gosto muito de Son of Bisque 2. Eu acho que ele foi um exemplo perfeito do que essa história é. E a potencialidade maior de Son of Bisque 2 até então. Talvez a terceira temporada consiga esse mérito de melhorar o material original. Eu não sei o que vem daqui pela frente, eu não li o material que vem pela terceira temporada, mas muitas pessoas falam que o final de Son of Bisque 2 é arrochado. Vamos ver se o anime dá uma melhorada, porque, cara, o que a gente teve na segunda temporada foi uma aula de como desenvolver essas dinâmicas de personagem e de como desenvolver essa temática, cara. Son of Bisque 2 se tornou uma referência pra mim, pra dizer pro otaku um anime, pra ele entender o que é ser otaku. Pra ele parar de se reprimir e cair em bolhas esquisitas da internet. Que é o que acontece quando você vê outros tipos de anime, né? Eu pego o exemplo, por exemplo, de Iririza, que não é um exemplo pra mim perfeito de anime de cosplay, porque ele pega uma cosplayer e o foco é mostrar o quanto que o protagonista é foda naquele harém. Sabe? E Son of Bisque não é isso. Son of Bisque é totalmente sobre o cosplay, totalmente sobre a vivência, totalmente sobre ser otaku. Tipo, é antagônico até você comparar as duas obras, né? Então eu gosto muito de Son of Bisque por causa disso. Porque eu vejo uma brecha para a Elisa ser muito, muito mais esquisito do que Son of Bisque. Sabe? E não que, enfim, a primeira temporada de Son of Bisque foi anulada. Inclusive, pontos da primeira temporada e outros personagens são devolvidos aqui, né? Eles voltam de uma maneira totalmente diferente. Inclusive, a Code Geass parece outra personagem. Parece. É que, cara, essa temporada, ela ressignifica o que é Son of Bisque Doll. A primeira temporada é, nossa, bora vender a Marin como a waifu gostosa cosplayer. Porque na primeira temporada, a Marin, em boa parte, é vista dessa forma, não necessariamente só pelos personagens, mas muito pela produção, né? Muitas das vezes. Pô, toda aquela sequência do hotel, por exemplo, não vou nem entrar no começo da história, porque aquilo era mais descrachado, mas quando ela fez cosplay daquela demoniazinha, né, e teve o lance do hotel, meu amigo, como que Son of Bisque Doll estava mostrando coisa que tava ali lambendo algumas barreiras, né? Ele tava, opa, eu tô saindo aqui muito do anime, né? Vou fazer uns outros rolês. A produção tava muito investida nisso. Chega essa segunda temporada, eles humanizam de tal forma a Marin que eu falo, nossa, que legal. Porque é muito menos sobre o corpo dela, é muito menos sobre, ela é gostosa. Não, cara, ela é uma adolescente que gosta de cosplay, que tem os seus problemas de adolescente, a sua vida de adolescente, ela também trabalha, ela também tem que lidar com determinadas situações do cotidiano e ela não é um alienígena, como você disse, e eu acho isso um ótimo ponto. Aqui, a Marin não é mais uma alienígena, ela é um ser humano, ela é um indivíduo. E eles fazem questão de trazer esse aspecto pra obra, em detalhes. O que brilha nessa temporada é um nível de detalhe insano, maluco. Assim, não é... Cara, é muito raro você ver um nível de detalhe, principalmente de direção e produção como um todo, que eles fizeram nessa temporada. Porque tem muita força da narrativa dessa temporada está em detalhes. O que representa melhor isso, ou eu acho que é um episódio que é muito plástico a isso, né? Ele é muito literal à montagem de cena e o texto sendo construído pela montagem do episódio e da direção, é o episódio onde o Gojo tá tirando foto dela. Porque tudo é dito ali por montagem de cena. E quem não presta tanto atenção nisso, talvez não vai entender a potência narrativa que tem em fazer isso. E também, eu sei, não é... Oh, meu Deus, preciso ser um cinéfilo, eu preciso manjar pra caralho de edição, de produção, de cinematografia. Não, mas é prestar atenção na sutileza. Porque o anime ele é muito didático nisso, mesmo se você não manja de porra nenhuma de planos e direção e qualquer palavra difícil que eu colocar aqui na mesa. Porque é muito orgânico.
Então, apenas para, respira, deixa o episódio contar o que ele quer no tempo dele, e você vai ver a narrativa, tipo, pum, extrapolar o teto de qualidades e de de boas práticas pra fazer a coisa andar. E narrativa não só de texto, mas de contexto, de montagem de cena, de direção, que é o que ele faz, assim, brilhar muito essa temporada. Esses detalhes que humanizam o personagem, esses detalhes que tornam tudo muito mais palpável, tudo mais orgânico. A primeira temporada ele era muito artificial em certas cenas. Parecia que eles estavam querendo forçar uma perspectiva muito mais tendenciosa a mostrar curvas de personagem. Muitas das cenas é sobre isso, inclusive. Muitos dos grandes momentos da primeira temporada é sobre isso. Essa segunda não. É muito sobre essa sutileza de relação de personagem, de lidar com problemas. Cara, eu achei maravilhoso como eles desenvolvem o problema da Marin estar ganhando peso. E o que está acontecendo por conta disso. Não é algo super dramático, expositivo em primeiro plano. Não, ele vai rondando a narrativa e fazendo a Marin entender, pela própria perspectiva dela, essa mudança de corpo e o que significa isso pra ela. Isso não é, oh meu Deus, o meu mundo está acabando. Não, não é isso. Ela ganhou, e oh meu Deus, por que eu ganhei peso? De forma resumida, ela entendendo que o Gojo, sendo um porto seguro pra ela, ele cuidando dela, sabe? Se preocupando muito com ela, fazendo comida, janta, ela interagindo muito com o Gojo e com o avô dele, e eles tendo esse cotidiano muito mais próximo, fez ela ter uma alimentação melhor, coisa que ela não fazia, porque ela mora sozinha. Isso automaticamente fez ela ganhar peso, sabe? Ela criando essa zona de conforto. E ela associando da forma dela é muito legal. Porque nesse momento que ele tá fazendo isso, pra explicar de uma forma direta, um dos grandes aspectos positivos do anime olha, nessa cena, nesse momento, a gente vai ter, no mínimo, 3 perspectivas. A perspectiva do Gojo, a perspectiva da Marin e a perspectiva do diretor. E as 3 são diferentes. Pelo mesmo problema. E isso é extremamente rico. Porque dá personalidade pra Marin, dá personalidade pro Gojo e dá também personalidade pra direção. Então, e Sono Bisque Doll fez isso a todo momento por 12 episódios. É bizarro, cada personagem novo que entra em cena é uma perspectiva nova que pode ser aproveitada caso precise. Nem em todo momento é. Mas muitas das vezes, principalmente que está interação Gojo-Marin, você sempre tem essas 3, essa tríplice rodando, das 3 perspectivas rodando em cena. Do Gojo, da Marin e do diretor. E isso vai expandindo a vários momentos da história, onde são momentos que podem ser mais íntimos, momentos mais cômicos e momentos que brincam até de outras fórmulas narrativas, como, olha, a gente vai fazer todo um contexto aqui pra vocês fazerem um cosplay de terror, né? De uma ceninha de terror e tal. O diretor a Steph é tão maluca que eles fizeram eles deram todo o contexto, tanto pro Gojo quanto pra gente, dele jogando o jogo a madrugada inteira, invertendo a situação da situação em questão, que a Marin chamou ele pra casa e ela pensando 1 milhão de coisas que ele poderia estar planejando pra atacar ela e nada disso aconteceu. E como estupidamente inventivo eles fazerem uma visual novel de terror em cena, de a gente vendo isso acontecer, com glitches, com jumpscare, com tudo mais, e o Gojo simplesmente surtando e fritando a cachola, vendo algo tão assustador e tão fora da zona de conforto dele. Cara, é inacreditável o que essa Steph propôs pra fazer essa segunda temporada. É inacreditável. E só pra fechar o meu ponto, pode parecer maluquice, mas eu dou um redondo 10 pra essa temporada. Eu te entendo, tipo, realmente não tem como, porque a forma de como Sono Bisque Doll cresceu como Slice of Life, né, é realmente invejável, assim, porque, tudo bem, tem um ponto de Sono Bisque Doll, que é o ponto de todo mundo ser muito good guy. Só que eu não acho que isso é um ponto necessariamente pra as histórias serem melhores ou piores.
Porque é uma característica. Vamos lá. O elenco dessa temporada, né? A turma deles é todo mundo muito legal. Mas isso não isenta a obra de ter problemas. Tipo, os conflitos, eles são tão fortes quanto se tivesse algum babaca no meio da história, sabe? Então, eu gosto como ele desenvolve em cima desse elenco, em cima desse grupo, nessa proposta de ser um anime com todo mundo é muito legal e que todo mundo é muito fechado, parceiro e tudo mais. Ele não isenta isso de problemas, que são problemas de próprias perspectivas, de próprios preconceitos dos personagens. O próprio Gojo, né, ele é um reflexo disso, ele continua sendo essa figura que fica o tempo todo olhando pros outros falando: ah, é diferente, isso aqui não vai me aceitar. E quando ele vai ver, todo mundo aceita ele. Sabe, eu acho legal como essas questões, tipo, dificultam a série de uma maneira que é menos idiota do que um mal entendido clássico de você ouvir só a coisa no final da conversa. Não, às vezes as pessoas só não vão falar. E aí o conflito vai existir por não ter essa fala. Então, cara, por dinâmica, ele é incrível. Por personagem, ele me pega muito. Por produção, talvez seja o meu anime favorito do ano, em relação à produção. Mas, pensando especificamente ele como sequência, ele é um 10, não tem como. Acaba sendo a minha sequência favorita desse ano. Obviamente eu não vi Paint Stoking, eu não vi alguns outros animes que eu não tinha visto a primeira temporada. Mas do que eu vi a primeira temporada, Sonobisque é o mais potente. Assim, ele realmente consegue brilhar na direção, brilhar na produção, brilhar na gestão e economia de recursos de uma forma muito única, cara. Ele é um exemplo de projeto. Tipo assim, eu vejo outros animes que não tem tanto orçamento, mas quer brilhar de alguma forma. Tenta fazer igual o Sonobisque. Tenta, no episódio que você não tem muito orçamento, usa isso pra alguma inovação estética. Usa isso pra experimentar alguma nova questão que talvez funcionasse pra aquele arco, igual a questão da Visual Novel, que são sequências de quadro estático, mas que funcionam pra caramba no contexto do anime. E que não tiram o ritmo da cena. É um exemplo de ritmo. O pacing aqui, apesar de ser meio caótico em alguns episódios, por muitas ideias, ele não se torna esquisito por isso. É uma qualidade ele ser caótico. Tipo assim, tu inicia o episódio e pelo caos, ele faz sentido. Tipo assim, não é um caos desordenado, ele é um caos muito bem dirigido. E eu gosto muito dessa valência e faz ele ser um projeto único, então, mano, é 10 e faixa aqui pra Sonobisque Doll. E eu tô ansioso pra terceira temporada, cara. Quero ver o que eles vão elaborar. Quero ver se vai manter o mesmo nível dessa staff. Espero que sim. E vamos ver o que vai acontecer com a questão textual, né? Porque o texto aqui é um melhor momento de Bisque Doll, né? É um momento que Bisque Doll realmente fica sólido, fica interessante e fica gostoso de acompanhar. Aí chega do arco do Cosdress, que já era um arco estranho no mangá que ficou bom, pra frente, o mangá já vira uma questão mais acelerada. Vamos ver se vai combinar com essa estética do anime. Pois é.